O empate do Grêmio em Caxias é considerado por muitos um bom resultado. Para muitos também, Renato Portaluppi ganhou a primeira queda de braço contra Roger Machado, dois ídolos do Grêmio. O melhor em campo para muitos foi Vidiaçante. O melhor em campo para a Federação Gaúcha de Futebol foi Kaique. E também para a detentora dos direitos de imagem. Kaique, é verdade, teve algumas intervenções importantes durante a partida, mas não fez nenhum grande milagre. Renato Portaluppi falou sobre o empate, sobre a estreia da Libertadores, sobre o jogo de volta e sobre o quanto ele estava contente com o desempenho da equipe em um gramado que, segundo ele, é considerado um bom gramado, mas que tá meio duro, disse o técnico tricolor, lá ele. Ele disse também que o jogo da volta na arena com um gramado melhor, que a bola rola melhor, tende a ser mais propício para o Grêmio. O técnico também enfatizou e reforçou que a equipe do Juventude está na final porque tem méritos para estar na final. E isso é verdade. A gente fala depois da vinheta do empate de 0-0, que foi considerado um bom resultado, da viagem para La Paz, da escolha do goleiro. Permanece Kaique, viaja Marquezin, o ambiente pós o empate 0-0 em Caxias. Lembrando, o Grêmio a essas horas já está em Porto Alegre. O Grêmio já retornou de Caxias, por quê? Porque trabalha amanhã, viaja na segunda para jogar na terça novamente. Começou a maratona. Vamos falar sobre isso tudo depois da vinheta. Yeah. Yeah. Essas são as últimas do Grêmio em dia que teve partida, em dia da primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogou há algumas horas atrás contra o Juventude pela final do Campeonato Gaúcho, a primeira partida no Alfredo Jaconi, empatou em 0-0, resultado que foi considerado por muitos como um baita resultado, um baita jogo do Grêmio, taticamente, entendendo como que o Juventude iria jogar. Alguns colegas colocaram que o Renato, ao colocar o Fábio na esquerda, ele vetou a subida de um dos melhores jogadores do Juventude, que é o lateral direito. Inclusive, outros analistas que eu andei dando uma olhada colocaram que depois que o Grêmio tira o Gustavo Nunes, na verdade, depois que o Renato tira o Pavon, empurra o Gustavo Nunes para a esquerda e coloca o Soteldo na dele, o lateral começou a subir e começou a incomodar o Fábio. Então, para muitos, Renato soube entender o jogo. Para muitos, o Vidiaçante, ele neutralizou o meio-campo do Juventude, neutralizou o Kaique, que estaria na mira do Grêmio. Alguns dirigentes do Grêmio negam esta possibilidade do Kaique jogar em Porto Alegre. Para muitos, o Kaique, goleiro, foi o melhor em campo. Para outros, o Vidiaçante, como já falei antes. O fato é que o Grêmio considerou um bom resultado empatar em Caxias. O porquê que eu não considero um bom resultado? Vou tentar te explicar agora. O Juventude é bem treinado, o Roger conhece o ambiente da arena e o Juventude fez essa mesma estratégia contra o Internacional de Eduardo Cudê. O que pode ser diferente da partida entre Inter e Juventude, Juventude e Inter, do 0-0 do Jaconi para decisão por pênaltis no Beira-Rio,
da partida entre Juventude e Grêmio 0x0 no Jacone também, para a partida que acontecerá final de semana que vem. A intensidade do Grêmio. O Juventude no Beira-Rio conseguiu parar o time de Eduardo Cudê. O Kaique, o volante, foi o melhor jogador das duas partidas. E já hoje, o Vidiaçante conseguiu neutralizar o Kaique. E é aí que começa a vitória do Grêmio no próximo final de semana. O Grêmio tem que neutralizar o Kaique. O Grêmio tem que subir as linhas, pressionar a defesa do Juventude, que não é uma defesa muito confiante, não é uma defesa lá às mil maravilhas. Hoje, quando apertada, ela quis entregar, apesar que a do Grêmio também quis entregar. O Rodrigo ali quase entregou a paçoca. Mas o que eu quero dizer é que, se o Grêmio aproveitar o fator casa que o Inter não aproveita há muito tempo, se o Grêmio colocar o Juventude entre as cordas, pressionando, subindo linhas, batendo no gol, criando oportunidades para o Diego Costa finalizar, o Grêmio sairá campeão gaúcho. Mas aí nós temos um pequeno problema, que se chama Roger Machado. A vitória tranquila do Grêmio, ou o título tranquilo na arena, passa muito pelas decisões do Roger do início do jogo. Se o Roger acertar, o Grêmio terá dificuldades e aí terá que jogar muita bola para ser campeão gaúcho. Mas muita bola. Renato falou sobre o time que vai a La Paz. Diz que era cedo, amanhã vai ter reavaliação médica. O Grêmio, na hora que eu gravo esse vídeo, às 20:11, já está em Porto Alegre. Há bastante tempo, inclusive. O Grêmio já está em Porto Alegre. Os jogadores já estão em suas casas, aproveitando o finalzinho do sábado com a família. Amanhã tem treino, segunda tem viagem, terça-feira tem jogo. Estreia na Libertadores, na altitude em La Paz. 3.600 metros. E eu posso garantir para vocês que será time misto. Renato não vai levar só time reserva. Renato não vai levar só guris. Mas o Renato não vai levar boa parte dos titulares. Vamos lá. Quem eu acho que não vai para La Paz? O Vidiaçante talvez não vá, apesar do Vidiaçante ser muito fominha. O PP talvez não vá. O Gustavo Nunes talvez não vá, para dar uma poupada. O Diego Costa no pós-jogo diz que tá pronto, mas talvez não vá também. Apesar do jogo ser só sábado, né? O Grêmio joga terça. Quarta-feira já está em Porto Alegre, aí descansa, retoma quinta de tarde. Dá para descansar. O jogo é na arena, então não vai precisar viajar. Eu levaria time titular. Logicamente, né? Quem não tiver risco de lesão. O Renato não vai levar time titular para La Paz. Esquece. Serão alguns titulares e boa parte de reservas. O jogo lá é duro. O The Strongers tem 50% de aproveitamento em Libertadores. É tudo praticamente conseguido lá na altitude. Então o jogo é duro, difícil, encardido, enroscado, complicado e tenso. Ganhar lá, se o Grêmio ganhar lá, será um gigantesco resultado. Eu estou praticamente apostando num Grêmio jogando pelo empate na altitude, mas eu repito, terá que jogar demais para conseguir empatar na altitude. Os caras lá de fato aproveitam o ar rarefeito, a velocidade da bola, a falta de ar que tu tem.
o morro é alto pra cacete. Então, olha, se o Grêmio vier com um empate de La Paz, tem que bater palma, porque será um feito histórico. Perder lá é comum, e se o Grêmio perder lá, vai ser comum. Eu só temo por acontecer uma derrota em La Paz, isso afetar um pouco dentro do clube, e aí o Juventude acabar fazendo o crime no sábado. Então, eu torço para que o Grêmio jogue bem em La Paz, consiga pelo menos um empatezinho, e aí no sábado 50 mil pessoas na arena para comemorar o título gaúcho e já embalar pro jogo da semana de novo, que aí é em casa, é Libertadores. Fechou? Ficou meio longo o vídeo, eram muitas informações. As últimas de Grêmio no dia do primeiro jogo da final, 0-0. Agora tudo é final de semana que vem. Um abraço, valeu. Fui.